olha só, estou novamente aqui muito bem acompanhado. Pimenta e Paiva, sejam muito bem-vindos. Acredito que todos já conhecem vocês, mas, por favor, se apresentem. Vamos lá, boa tarde, galera, como estão? Bom, eu sou o Pimenta, Flávio Pimenta, aqui do User Group de Campinas, né? É um prazer estar aqui ajudando nesse evento fantástico, começou muito bem e a gente pretende aí não deixar a bola cair, né? Lembrando que daqui a pouco tem Kahoot, então muitos prêmios aí para quem responder mais rápido e corretamente as questões, né? Então, quem não tem o app instalado já baixa, é mais fácil responder pelo celular ali. Não, Paiva? Esse aí. Galera, uma boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui também. Sou o Marcelo Paiva aqui do User Group de Goiânia. Estamos aqui bem representados na nossa região. E muito bacana estar participando desse evento, muito top essa segunda edição que a gente participa. E realmente está muito legal. Sejam todos bem-vindos aí e vamos que vamos. Vai lá, Chicão. Boa. Então, para quem chegou agora, só as atualizações de novo. Nós teremos o Kahoot, depois dessa palestra aqui. Os três primeiros colocados ganham prêmios em créditos AWS e serão 3 rodadas de Kahoot, tá? A última, que é que vai ser um pouco mais tarde, o primeiro colocado ganha até $250 em prêmio. Olha, né? pai, top, Queria eu poder participar. Eita, nem eu não posso ganhar esse negócio. São mais de R$1.000 aí para gastar de crédito. Dá para subir máquina, fazer teste para caramba. Dá para brincar demais. E para quem viu a palestra aí de Lambda, dá para rodar um monte de Lambda. Mais 2 lembretes, código de conduta, tá? Nós temos os códigos de conduta das comunidades. Então, peço a todos que leiam, que contribuam, para a gente sempre melhorar. Viu alguma situação que acha que o código de conduta foi ferido, por favor, manda isso para a gente, tá? E quando a palestra estiver para acabar, nós temos uma avaliação, tá? Por favor, preencha uma avaliação, vai aparecer para vocês na tela. As 500 primeiras únicas pessoas vão ganhar $5. Eu falei que era todo mundo, na outra, né? Todo mundo não, já levei um puxão de orelha, são só as primeiras 500 pessoas, tá? E nós temos a nossa... isso lá na trilha também. Aparece o botãozinho enquete aí, tá, pessoal? Na hora que aparece lá enquete, você ainda vai e responde rapidão. É isso aí, enquete premiada. É isso aí. Exato. E temos a nossa palestrante que já está online. Onde está a Laís? Bem-vinda. Vou pôr a Laís na tela aqui, deixa eu... Agora Laís chegando com a gente. Olá! Laís, muito bem-vinda. O sol me deixou escuro, deixa eu acender a luz. Melhorou um cadinho. Então, bom. Show. Então, pessoal, Laís, a palavra é toda sua. Pessoal, o Pimenta e o Paiva estaremos aqui nos bastidores e assistindo a palestra e acompanhando com vocês. Obrigadão, pessoal. Valeu, galera. E deixa eu adicionar aí, aqui. Vai lá, Laís. Tá com você, Laís. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vim falar um pouquinho de Terraform e vamos nessa, né? Sobre mim, hoje eu sou desenvolvedora na Pagar.me. Estou lá há alguns meses, tem sido uma experiência muito boa. By the way, temos vagas. Eu também sou bacharel em sistemas de informação pela UF e eu sou uma pessoa que sou muito entusiasta da automação e fujo das operações como se minha vida dependesse disso. Vamos lá, né? Começando um pouquinho bem do começo, né? O que é o Terraform? Ele é uma ferramenta open source para ajudar a gente a descrever infraestrutura como código, né? Então a gente consegue manter um workflow consistente para gerenciar vários serviços de cloud. Então a gente tem vários providers, né? Aí tem já um exemplo de como a gente declararia um provider, um início de um Terraform AWS, né? Disclaimer. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ele aumenta a camada de abstração do Terraform.
Então, e abstração é um conceito muito importante para a gente tratar ele levianamente. Então, se você está aprendendo Terraform e não prioriza conhecer como ele funciona por baixo, você pode ter algum nível de dor de cabeça no futuro. Então, se você está começando a aprender e tudo mais, vale totalmente a pena você começar a escrever os seus códigos e entender como que o Terraform e a AWS funcionam. Se você já tem um pouquinho de experiência, e aí aqui é o motivo dessa palestra. Então, assim, a abstração é importante, mas você tem que entender um pouquinho como é que funciona por baixo dos panos, para você não ter nenhuma surpresa. Então, eu hoje no meu papel de dev, e já tem algum tempo que eu vejo a responsabilidade do dev além da questão do desenvolvimento do código. E uma coisa que eu gosto muito é evitar perder tempo com algumas coisas no meu ciclo de desenvolvimento. E uma palavra que o pessoal acho que não costuma falar muito por aí, pelo menos não por onde eu passei, mas que eu acho importante, é essa questão do time to market. O time to market é o tempo que uma feature, alguma coisa que você está fazendo, demora para chegar ao mercado. Então, você tem muito timing sobre esse tipo de coisa, porque se você perde um timing, você perde um momento, você pode perder muito dinheiro. Então, a gente tem aqui mais ou menos um clássico roadmap, que mais ou menos relacionado com um pouquinho do ciclo do DevOps. Então, a gente tem um planejamento, tem a fase de código, tem o build, tem a fase de testes, release e deploy, aí depende dos seus fluxos. E aqui, o propósito dessa palestra é falar desse passo número 2, que é o passo de código. Porque a gente vai fazer, vamos lá, vamos pegar um cenário que eu preciso subir uma nova aplicação lá na AWS. Então, eu posso ter alguns requisitos aqui. Eu vou precisar realmente, provavelmente, de uma VPC, de load balance, de um banco no RDS, um Redis, Lambda, controlar acesso no AEM. E aí, a gente tem todas essas coisas de infraestrutura para fazer. Então, eu fico aqui igual um gatinho doido, começando a escrever esse monte de coisa que eu preciso para minha infraestrutura. E aí, a gente chega no ponto que é isso que eu já encontrei em pelo menos 3 empresas que eu passei, que é o próprio repositório delas, cheio dos próprios módulos de Terraform. Eu julguei um pouquinho pesado demais isso agora, até nessa semana fazendo esses slides, mas eu entendo que algum tempo atrás, quando o Terraform ainda estava nos seus primeiros passos, na época do 0.11, ainda fazia sentido talvez das empresas fazerem os seus módulos, que Terraform ainda parecia ser um pouquinho novo, né? Mas agora eu já não entendo tanto disso. Então, eu já vi esses cenários em algumas empresas. Deixa eu hidratar. Então, quais são os problemas que isso pode trazer? O primeiro é a dificuldade na manutenção e evolução do Terraform. Por exemplo, eu já encontrei cenários que, tipo, nós somos obrigados a ficar com o Terraform 0.11, lembrando que a gente já passou da versão 1.1, por causa que tem tantas equipes usando esse Terraform que se a gente querer mudar e evoluir, pode causar breaking change e derrubar a empresa inteira. Então, isso torna um pouquinho traz essa dificuldade de a gente ficar travado em alguma versão. Um repositório contendo todos os módulos no GitHub, que foi como exemplo do print anterior. Isso aí, tipo, vocês não fazem ideia de como eu odeio a organização de repositórios do GitHub. Tipo, eu queria ter subgrupos e coisas mais maduras como o GitLab tem, mas infelizmente o GitHub ainda não chegou nesse ponto. Então eu realmente odeio isso com muita força. E por último, até às vezes por falta de conhecimento de como importar módulos no Terraform, muitas empresas acabam usando o Git submódulos para importar isso, e que causa outros milhares de problemas, que até hoje em dia o Git submódulo ele já está meio que deprecado dentro do próprio Git, pois existem maneiras mais eficientes de importar os módulos. Então, e o uso do Git de submódulos emana você lembrar de iniciar esse monte de submódulo para poder importar os módulos. Então, isso pode trazer realmente bastante dor de cabeça para a gente. Com isso, o que elas deveriam estar fazendo? Essa é uma organização no GitHub, que é o Terraform AWS Modules,
que eu descobri eles em dezembro do ano passado, quando eu estava buscando fazer um cluster Kubernetes. Então, eu não queria mais perder tempo fazendo os meus próprios módulos. Até porque eu estava mudando de cenários. Eu comecei trabalhando com SES, fui para Kubernetes, depois posso ir para Lambda, depois outras coisas, e ficar reescrevendo esses módulos, e às vezes trocando de empresa. Eu não poderia divulgar o que eu tinha feito neles. Então, o ideal para mim é ver, vou pesquisar se existem módulos prontos, porque a gente sabe que dentro do registro do Terraform, nós encontramos vários módulos prontos. Então, eu acabei me disparando com esse Terraform AWS Modules, que hoje eles têm aí 38 repositórios de módulos para fazerem coisa na AWS. Olha, eu não tinha visto esse de Atlantis. Viu? A gente tira o print das coisas e não presta atenção no que printou. Então, por que você deveria usar esses módulos prontos? Não reinvente a roda, que é até o título dessa palestra. A gente vê que aí eu volto ali no time to market. A gente tem um tempo para entregar as coisas. A gente precisa, de certa forma, correr. E ter que parar de ficar reinventando a roda. Seja dev de infraestrutura ou seja dev de Python. de linguagem de programação. Até porque Terraform não é considerado uma linguagem de marcação? Não sei. Agora fiquei na dúvida. Mas, enfim. Então, a gente tem que parar de reinventar a roda, de ficar inventando novos pacotes de JavaScript para resolver problemas que já foram resolvidos. Se um problema já foi resolvido e não da maneira que você queria, faz um PR para o repositório do coleguinha para poder propor a melhoria e entender melhor como é que as coisas funcionam. Então, vamos parar de reinventar a roda. E outras vantagens no caso de usar o Terraform AWS Modules. A gente tem que todos os módulos eles são públicos e contêm licença open source. Então, se você quiser fazer fork, fazer alterações para o seu uso interno na sua empresa, você pode, em cima respeitando, obviamente, os requisitos da Apache 2, que é a licença que eu vi aqui praticamente todos os módulos estão usando. Segundo, os módulos implementam algumas boas práticas de arquitetura. Então, por exemplo, vou deixar essa dica de boa prática na hora que eu vou fazer a demo. E os módulos são ativamente mantidos e atualizados. Então, a gente tem um lugar, uma organização que fornece para a gente vários módulos de Terraform descentralizados. Então, a gente pode começar a travar as versões e tudo mais, até que nesse caso já acontece. E eu, com o meu projeto, eu sou do time de produtos internos, então eu vou usar o módulo de VPC na versão 2.1. E outro time pode usar na 3.2. O que fica difícil de gerir dentro de uma organização, de um repositório no GitHub com todos os módulos ali dentro. Como é que você vai travar a versão dos módulos? Então, fica realmente bem difícil de gerir e fazer a governança desse tipo de coisa, que é outra coisa que os devs também têm que se preocupar. Eu, como papel de desenvolvedora, e eu atuei meu último ano bem mais como DevOps, por isso que eu fujo já de operações hoje em dia, vem desse caminho aqui, o dev não é responsabilidade nossa de fazer código. A linguagem de programação que a gente usa é um meio para um fim. Então, a gente tem que ter essa postura, ou essa atitude de ver que, o nosso trabalho vai além disso. Então, além disso, também é fazer com que meu trabalho no futuro seja possível de manter, possível de atualizar e possível de matar, se for realmente necessário. E usar, no caso, esses módulos públicos do Terraform, são maravilhosos. Tem umas segundas vantagens, né? Que os módulos são validados pela comunidade. E todos eles também têm exemplos de como configurá-los. Então, veja aqui que, por exemplo, o módulo de VPC tem mais de 13 milhões de provisionamentos. Então, você quer algo mais validado do que isso? Fica a pergunta. E eu não vejo a resposta de vocês porque eu não estou vendo o chat do stream. Aí fica realmente foda. Francisco, manda para mim o pessoal, os comentários, alguma coisa, o pessoal já tiver perguntas, que eu já posso ir respondendo também durante a apresentação. Tudo bem, assim que for aparecendo, eu vou jogando aqui. Beleza. Então, vamos lá. O que vem depois do slide que eu não lembro? Demo. Então,
Eu acho que essa palestra vai acabar até sendo um pouquinho rápida, aí vamos aí no que o pessoal estiver falando para poder mostrar mais algumas coisas. Mas vamos agora um pouquinho de demo. Deixa eu abrir meu VS Code aqui. Aumentar a fonte para o povo ver. Aqui é só um terraformzinho bem besta para mostrar para vocês como que o AWS Módulos funciona. Então, aqui eu tenho o meu provider da AWS com default tags. Usem esse default tags, é maravilhoso. Aqui eu digo para o Terraform qual a versão mínima de AWS, do provider da AWS eu preciso. E aqui nós vamos provisionar a nossa VPC. Como esse módulo toda a organização do Terraform AWS Módulos, eles já estão disponíveis no registry do Terraform. Então, por isso a gente não precisa usar aqui comandos de Git para poder importar o módulo. Mas agora até fiquei na dúvida se a demo time vai ser de como configurar uma VPC. A pessoa já está esquecendo os slides que ela tem. Então, aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês. Eu só quero ver se eu peguei o import certo. Sim, peguei o import certo. Como esse módulo está publicado no registry do Terraform, deixa eu ver aqui, vou chegar nele. Aqui. A gente não precisa usar uma linha de comando do Git para poder fazer o import, porque ele já está registrado lá. Olha, já bateu 14 milhões. E eu fiz esse slide tem 3 dias. Então, ele fica já aqui disponível para a gente utilizar para fazer um import direto. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer qual módulo que eu estou querendo importar. Como eu estou fazendo uma VPC, padrão arroz com feijão da VPC, a gente ter mais de uma AZ, mais uma Availability Zone, para que se um cluster da AWS, uma data center da AWS cair, você ter fallback. Então, aqui eu estou passando para o meu módulo todas as AZs que a AWS tem, disponível aqui pelo comando data. Aqui eu estou passando qual é o size, o tamanho da minha VPC, vou para o /16 mesmo, podem me jogar. Aqui para mostrar um pouquinho do que esse módulo também tem mais de poder. Database Subnet Group. Se eu quero que dentro dentro das subnets que essa VPC vai ter, se eu quero uma subnet exclusiva para o meu banco de dados. E aqui que eu falo da questão de boa prática. Dentro do Well Architected Framework, tem uma questão de que se seu banco está isolado em uma subnet separada das suas aplicações, porque tem a subnet, o database está em uma subnet isolada das suas aplicações para poder adicionar mais camadas de segurança e obviamente mais camadas de segurança, mas isolar o seu banco da internet se você realmente precisa, se você ter seu banco isolado da internet, porque a sua camada de aplicações pode ter acesso à internet, talvez para postar algo no Sentry, no Datadog, esse tipo de coisa. Aí aqui eu passo uma lista de quais são os siders que eu gostaria que essa subnet do banco tivesse, tá? Aqui, Default Network Security Group, que a gente já sabe quando cria uma VPC já é padrão, eu só estou pedindo aqui para poder colocar um nome mais bonitinho para a gente poder ver. DNS Hostname, suporte Net Gateway, padrão para subir, para definir essas coisas dentro da nossa VPC, são configurações para resolver nomes, mas o Net Gateway é para poder só ter um Net Gateway nessa configuração aqui. O nome da minha VPC, quais são os siders da minha subnet privada, da minha subnet pública. E se você precisa, né, que você também pode private subnets, public subnets, elas ainda podem ter acesso à internet. A private subnet, ela vai ter acesso à internet por causa do NetGate, mas se você precisa de uma subrede que não precisa ter acesso à internet, a gente também pode fazer um intra-subnets aqui para poder criar subnets fechadas, né? Fechadas para a internet. Então, antes de eu rodar isso aqui, eu vou ver só algumas perguntas que chegaram aqui.
Do Guilherme, tem algum framework que você indica para fazer essa orquestração de submódulos localmente? Dentro do próprio... eu não lembro agora, foi meu amigo que me falou, mas acho que era Git Subtree, que é para poder... É um melhor módulo de importação de Git submódulos. Eu ia testar, mas acabei não testando para essa semana. E mais para frente mostrar um outro exemplo de um outro Terraform que eu vou trazer para vocês e mostra um pouquinho como que funciona a importação com o Git. Então, tem uns truquezinhos que ficam na documentação do Terraform para a gente poder conseguir importar os módulos direto sem precisar usar Git submódulos. Tipo, não use, por favor. Tem coisas melhores que você pode fazer e até dentro da própria documentação do Terraform tem isso. Vamos lá, uma pergunta do Wagner aqui. Em cenário multi-cloud, como consigo consistir para o deploy? Porque existe uma salada de AMI, seja da AWS ou de outros providers. No caso do Terraform, você lá depois a gente pode ver aqui no site deles. Terraform Providers. Um Terraform que você faz para a AWS, ele não vai ser compatível com o GCP, assim como ele não vai ser compatível com o Azure. Então, você tem que realmente ver os providers que você precisa para poder fazer isso. Normalmente vão ser Terraforms separados, tá? Então, aqui, o Terraform, ele não gerencia só a AWS, ele pode gerenciar milhares de coisas para você. Então, a gente tem aqui o Consul, também, o Consul, que é daqui da HashiCorp, tem o Helm Chart para deploy do Kubernetes, próprio módulo para gerenciar Kubernetes, e mais uma penca de providers. Então, assim, você tem que ver o que você precisa para a sua infra. Na questão MyMe, que seja da Amazon, você não vai conseguir usar em outro lugar. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. A pergunta do Alberto, que é o registry no Terraform. O registry é esse registro dos módulos de Terraform que existem. Assim como a gente vê os providers aqui dentro. Mas o registry, ele contém todos os providers que o Terraform possui e todos os módulos que são públicos. Então, Laís, eu posso fazer um módulo de Terraform e querer publicar aqui. Então, uma pessoa ao pesquisar, pesquisar essa informação, os módulos aqui para reutilizar, tá? Mas agora Aí a última pergunta ali, antes de eu rodar a demo, é o que é KDE. KDE é uma comunidade de software livre. Eu perdi o VS Code agora aqui. Não é esse. É uma comunidade de software livre que desenvolveu o Plasma Desktop, que é o desktop que eu uso aqui para Linux, né? Então, é uma comunidade super legal que vocês podem conferir em kde.org. Então, vamos aqui. Eu vou criar esta VPC com essas configurações. Então, assim, por que também é importante, legal usar isso? Porque aqui eu só tenho umas configurações básicas do que eu posso configurar nessa VPC. Mas na documentação do AWS do VPC, a gente tem uma documentação aqui muito boa, onde a gente tem todos os inputs que você pode ter. Então, o nível de configuração que você tem aqui é gigante. Você consegue controlar o mínimo possível, a menor configuração da sua VPC, e você não tem um trabalho de escrever isso. Isso que é maravilhoso. A gente tem algo pronto, algo que funciona e algo que pode ser reutilizado milhares e milhares de vezes. E tudo que é feature e tudo que é configuração, eles sempre estão adicionando no módulo de acordo com o que a AWS vai lançando. Fun fact, o Terraform é feito em Go. Então, ele vai implementando a API da AWS por baixo para a gente poder fazer os deploys. Então, vamos aqui, abrir meu terminal. Então, para começar, né? Sempre que a gente está escrevendo um código Terraform, a primeira coisa que a gente faz é um Terraform init. O Terraform init, ele vai importar para mim os módulos externos e vai importar para mim os providers que eu vou estar precisando. Nesse caso, o provider da AWS. Beleza. Aqui ele já importou.
próximo passo é fazer o planejamento, é dizer para o Terraform planejar as alterações que a gente vai aplicar na AWS. Então, a gente faz aqui um Terraform Plan. E bem importante sempre criar o arquivo de output, porque o plan ele é só um planejamento, ele não vai executar nada na AWS para a gente ainda. Então, mas a gente joga esse output para esse binário que eu vou usar ele depois. Então, aqui, vamos esperar ele rodar. Olha só. Deu problema com a minha tag. Por que deu problema com a minha tag? Não deveria ser assim. Deixa eu levar daqui. Depois eu vejo. Ele tá rodando aqui, eu vou descobrir porque o meu default tags deu ruim. Temos que dar certo logo de cara. Não existe, né? Ah, faltou isso aqui. Tags. Isso. Assim. Vamos lá. Então, aqui o Terraform já cuspiu para mim o que ele vai criar, né? É sempre importante a gente olhar o output dele, e nesse caso aqui, como é um primeiro run, né? Ele vai ter muita coisa. Sempre olhar aqui o que você está criando, o que você está modificando, o que você está deletando. Quando é um maisinho aqui, você está criando algo. Quando é um menuzinho amarelo, você só está modificando algo. E quando é um xizinho, talvez, vermelho, você está destruindo. Então, aqui, todas as operações que eu escolhi ali na configuração do meu módulo vão ser rodadas. Então, ele vai criar aqui o subnet group do meu banco, aqui um Elastic IP para o Net Gateway, aqui o Internet Gateway da nossa VPC também, aqui criando o NAT Gateway. Aqui são várias coisas de rede da AWS. Realmente, eu recomendo vocês olharem a documentação para poder entender como que a rede funciona. Por isso que eu falei, a abstração é importante, mas você tem que entender o que está sendo criado aqui, porque uma hora você vai ter que fazer manutenção nisso. Então, ele vai fazer aqui, vai criar várias coisas. Então, eu vou... beleza. Então, aqui nós temos 27 recursos para serem criados, 0 para modificar e 0 para destruir. Então, agora vamos criar a nossa VPC. Então, o terceiro comando que você usa para já rodar o Terraform é o Terraform Apply. Só que o Terraform Apply, se eu rodar ele por assim, ele pode dar problema. Por isso, pode dar inconsistência no plano que foi gerado e no que ele vai rodar. Então, por isso que a gente fez aquele tf-plan, que foi exportar meio que para um binário, que esse tf-plan é praticamente um binário, com as configurações que a gente fez. A gente exportou do plan. Então, a gente vai fazer um apply tf-plan. Então, eu estou passando para o apply esse binário de configuração que a gente exportou no plan. De novo, se está aparecendo isso aqui, uma sopa de letrinhas para vocês, provavelmente mas a documentação das ferramentas que você usa é sua amiga. O Google também é. Então, assim, dica da amiga, sempre olhem a documentação, por favor, ok? Então, eu vou aplicar aqui e vamos ver se vai subir direitinho. Eu acho que vai. E aí, o Terraform vai mostrando assim, quanto tempo... Ele vai criando recursos em paralelo, mas ele também detecta dependências. Então, por exemplo, eu não posso criar o NAT Gateway se não tiver subnets. Então, ele vai criar subnets primeiro para depois criar o NAT Gateway. Então, tem muita coisa que ele já consegue induzir quais são as dependências para poder ele criar e não, criar os recursos e não depender de um recurso que cria outro, esse recurso não existir. Tem algumas dependências que ele explicitamente ele não consegue pegar, mas são bem casos assim, bem corner cases, que eu já peguei bem pouco, mas existem. E aí você precisa dizer para o Terraform que ele precisa criar uma coisa antes para poder criar outra depois. Então aqui, vamos ver no meu console.
se a nossa VPC está sendo criada. Então, para quem nunca viu, né, esse aqui é o console da AWS. Eu fui na nossa opção de gerenciar as VPCs. E aí vamos ver se a minha VPC está aqui. Olha a nossa VPC aqui. Essa VPC aqui é VPC padrão. Quando você cria uma conta da AWS, eles já criam para você. E essa aqui é a nossa VPC, que ela já está disponível com o nosso Cider. E o Terraform ainda está criando algumas outras coisas. Mas aqui dentro a gente já consegue ver as configurações dela. Que ela já foi criada a main route table, a CL, o flow logs eu não habilitei. As tags aqui já do nome dela. Vamos ver aqui em subnet se já criou alguma. Já criou praticamente todas aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, cada subnet está em uma zona de disponibilidade da região da Virgínia. Route tables, vamos ver se ele já criou. Também já está criando uma route table privada e uma pública. E aí a gente vai vendo aqui os outros recursos. Olha, explodiu. Deu problema no meu Cider. Mas vamos ver depois isso aqui. Então, a gente tem esse... Vamos ver por que explodiu, né? Invalid subnet range. Por que é inválido? Não deveria ser. Ele não conseguiu criar os subnets do banco. 1/24, 101/24. Por que esse aqui não deu? Vou botar aqui 102, então. 102. Não. Até botar 0. 102. 0. E uma coisa bem legal do Terraform, vocês viram aqui que explodiu, ele deu erro. Porém, ele não deletou os recursos que a gente já fez. Então, na hora que eu rodar o play aqui de novo, ele só vai mostrar o planejamento para os recursos que não foram criados ou que foram modificados. Vamos ver aqui. Harley Lima, o Terraform funciona semelhante ao Ansible, Puppet e afins. Mais ou menos. Deu um problema aqui. Linha 41. Entendi. Ah, tá. Isso aqui. Ok, eu vou tirar o default tags porque você está me dando dor de cabeça. Não fechou o bloco. Com o Ansible, você também consegue subir infraestrutura na AWS. E aí depende do seu caso, tá? Eu usei o Ansible para me ajudar a configurar um cluster Kubernetes, porque o Terraform não consegue fazer tudo sozinho. Mas o Puppet eu já não sei, eu nunca usei. Mas o Ansible a gente já consegue fazer algumas coisas, mas o Terraform é mais flexível nesse sentido, é mais fácil você configurar e reutilizar, tá? Vamos ver se agora... Então, vemos aqui que ficou faltando só 7 recursos do que a gente tinha tentado criar, que é basicamente, acho que todos relacionados ao banco. Subnet group do banco, routing table do banco, database. Então, aqui... Então, ele vai executar só esses e não vai modificar os recursos que a gente já criou. Vamos lá, este exemplo. Mas como agora eu já estou vendo que o meu tempo está correndo, eu recomendo vocês participarem do Kahoot para conseguirem crédito na AWS e começarem a testar esses módulos. E assim, bem legal que também eles têm vários exemplos aqui de várias configurações que você pode fazer com esse módulo. Mas enquanto o Terraform roda aqui, que eu não dei o apply, eu vou passar rapidinho em algumas outras coisas aqui que também são interessantes.
Então, aqui nós já configuramos a nossa VPC. Veja que você pode usar esse módulo com a configuração mais simples e mais complexa. Depende do seu caso de uso. O que isso adianta a gente? São módulos prontos que já existem. Você não precisa ficar cavucando o Terraform para poder criar o seu módulo e reinventar a roda. E aí, mas aí, tipo, Laís, quando eu deveria fazer o meu módulo? Quando é corner case. Porque, às vezes, realmente, esses módulos vai ter alguma coisa que ele não vai atender o seu caso de uso. E, normalmente, isso vai ser um corner case. Um corner case é algo que, tipo, depende muito de como... do seu caso de uso, né? Perdão. No meu caso, por exemplo, para quem depois... Eu vou deixar os slides dessa apresentação em algum lugar. E aí vocês vão conseguir achar depois. Mas, por exemplo, eu uso muito SS. Eu amo SS de paixão. Mas não existe um módulo do SS Service, de subir um serviço no SS dentro do Terraform AWS Modules. Por quê? Eu não sei. Mas eu preciso disso. E a maioria dos casos que eu uso, esse módulo já me cobre. Então, eu fiz esse módulo, porque realmente não existe ali dentro dessa organização. Provavelmente alguma outra organização tem, mas eu quero realmente pegar algo que já seja validado. Então, eu fiz uma módulo e está disponível no meu GitLab, publicamente para também quem quiser usar. Algumas dicas extras. O pre-commit Terraform. Nós sabemos hoje que segurança é algo muito importante, a gente já devia estar considerando isso dentro da nossa máquina. Assim como o Terraform e outras ferramentas, o Terraform tem falhas, pode haver falhas de segurança. E, na verdade, existem falhas de segurança dentro de coisas da AWS. Então, esse pre-commit Terraform, ele ajuda a gente já na nossa máquina já garantir a integridade do que a gente está fazendo. E, principalmente, também em documentação. Então, o pre-commit é uma biblioteca que existe em Python por aí, para você criar hooks que vão rodar na hora que você vai commitar uma alteração. Na hora que você commitar uma alteração, ele vai rodar para a gente essas operações aqui. Então, isso garante várias coisas no nosso código. Estilo de código, pegar brechas de segurança, fazer lint, gerar documentação. E aqui, no caso, até que entrou agora recentemente, a questão do infracost, que é uma ferramenta para a gente poder calcular qual vai ser o nosso custo da nossa infraestrutura. Aí agora aqui realmente o banco ele não tá querendo subir. Mas o subnet do banco não quer, mas eu acho que vocês entenderam. Eu não vou parar para debugar isso agora. Cadê o browser que eu estava usando aqui? Mas a gente pode ver que realmente aqui tudo que a gente já precisava para o básico já funciona. Acabou já? Temos mais 2 perguntas aqui e quero, já que você comentou da apresentação, onde colocar, gente, é o seguinte, os vídeos serão publicados depois no User Group, nos canais de YouTube dos User Groups, e na descrição vai ter toda a informação de repositório, de onde baixar a palestra, e as palestras em si estarão disponíveis no site do Community Day depois. A gente vai pegar as palestras e a gente vai colocar lá, tá? E as 2 perguntinhas que a gente tem antes do Kahoot, o Berdan Araújo falou: oi, Laís, muito boa apresentação, fiquei com uma dúvida. Esses arquivos que são gerados pelo Plan, a gente controla o versionamento deles de alguma forma? Nesse caso, não. O que você controla no versionamento são os arquivos .tf, que são onde você descreveu a sua infraestrutura. A gente nunca comita o Plan, porque o Plan pode conter variáveis sensíveis ali dentro, como a sua chave AWS, como a senha do seu banco, dependendo de como você configurar. Então, esse arquivo a gente não comita. O que a gente também consegue fazer é gerenciar o estado do Terraform. Toda vez que a gente executa o Terraform, ele gera esse state aqui. Esse arquivo de state,
Não é recomendado você comitar, tá? Você pode, mas não é recomendado, porque aqui também podem conter suas variáveis sensíveis. Isso aqui é um binário, que é o TF-plan. Só que aqui, esse state, a gente pode salvar ele na AWS. Então, a gente tem aqui, tem um recurso que a gente chama de back-end, que a gente pode configurar para esse state ser salvo em algum lugar. Então, com isso, mais de uma pessoa pode fazer uma manutenção nesse módulo, por exemplo. Se eu importei esse módulo para fazer a minha infra. Então, vamos lá, o repo da Laís. Aí eu posso ter o state deste aqui salvo num bucket no S3. Então, uma outra pessoa, por exemplo, o Pimenta vai fazer manutenção nisso, ele já vai conseguir puxar o state que já existe, porque senão o Terraform vai tentar sobrescrever a infra que já existe e isso aí pode dar dor de cabeça. Então, existem várias formas de você salvar back-end, no S3 é uma delas, e é uma delas, eu não vou lembrar de outros exemplos agora. Tá? E tem mais uma que é se precisa ter a linha de comando da AWS para criar recursos com Terraform. Não precisa. O próprio provider da AWS, ele já o provider da AWS do Terraform já implementa essas coisas, então você não precisa. O que você precisa é estar logado, ter suas chaves da AWS na sua máquina. Então, pelo menos você vai precisar da AWS seria para fazer login, ou você vai copiar e colar as suas chaves do AM dentro de um arquivo do AWS na sua máquina que ele já acha automaticamente. O que não é recomendado por questões de segurança. Agora, a única coisa que você pode realmente precisar da AWS CLI é para poder fazer o login na sua empresa, no seu corporativo, no que você for precisar. Mas, de qualquer forma, ficam aqui os meus contatos. Para quem quiser tiver mais dúvidas, é só me procurar. Eu devo postar vou ver se eu posto o PDF dos slides lá no meu LinkedIn. E o Berdão, eu conheço você. Obrigada por ter vindo para cá, para me assistir. Desculpa se foi um pouquinho rápido, mas eu realmente não peguei no tempo. Mas espero que vocês tenham gostado. E, por favor, não reinventem a roda. Vocês têm muito mais valor para entregar do que ficar reinventando a roda. Ter que entregar valor. Então, por favor, parem de reinventar a roda. Vamos usar essas coisas públicas. Se você tem um caso que é muito específico, faz o fork ou realmente faz o seu. Mas aí, por exemplo, já podem usar os meus módulos lá no meu DevOps do GitLab, que já tem alguns lá, para vocês também aproveitarem. Inclusive um de Lambda, que ficou muito bom, por sinal, tá? Ficou top aquele módulo.